Lorsqu'on regarde un Quando petit enfant, olhamos uma criança pequena, on constate une première chose. constatamos uma primeira coisa. Quand il est tout petit, Quando ela é bem pequena, c'est comme s'il buvait é como se ela bebesse toutes les impressions qui lui viennent du monde extérieur, todas as impressões que vêm a ela do mundo exterior. comme s'il les respirait. É como se ela C'est-à-dire qu'il as prend tout en lui respirasse, que ela et toma il prend tout en tudo lui para avec si mesma étonnement. e toma para si mesma com C'est la admiração. première chose qu'on peut constater lorsqu'on regarde un enfant. Essa é a primeira coisa que podemos constatar quando olhamos Et uma sa manière criança d'entrer en relation avec le monde. e sua maneira de entrar em relação com o On mundo. découvre l'étonnement Descobrimos devant a tout ce qui est admiração neuf. diante daquilo que é novo. Et cette perception E essa percepção est une perception qui est liée é encore uma à percepção certaine que clarté qui está existe ligada en- ainda a uma certa clareza que existe nela. C'est pourquoi il prend tout exactement comme c'est. E é por isso que ela pega para ela tudo Et exatamente il como é. perçoit à la fois Ela percebe ce ao qui vient mesmo des tempo impressions o que vem das et impressões un peu du sens de ce qui est caché dans les e um pouco impressions. do sentido do que está oculto nas Il impressões. commence à comprendre le monde à partir Começa a de son compreender o mundo étonnement. a partir da sua admiração, Perception, percepção, étonnement et admiração compréhension. e Vous arrivez à comprendre compreensão. ça? Conseguem compreender isto? Et chez l'adulte, E no adulto, o que nós ce que je temos? viens de décrire, O que eu acabei de descrever, perception, étonnement percepção, et admiração, liberté de tout laisser entrer comme c'est, liberdade de tudo deixar entrar desta qui amène à maneira, une première compréhension. que leva a uma primeira Tout ça se compreensão. fait à la fois dans une E tudo isso se faz d'accueil ao mesmo sans tempo rien numa rejeter, espécie de acolhimento, sem nada rejeitar, dans une espèce de liberté entière. uma espécie de C'est comme ça liberdade que l'enfant total. perçoit le monde d'abord. É assim que o mundo, que a criança percebe o mundo Quand je regarde les inicialmente. adultes, comment ils perçoivent le monde, Quando olhamos os adultos, como é que eles percebem o mundo? perception, pas Percepção, d'étonnement, nada de projection admiração, de quelque chose qu'ils savent déjà, projeção de algo que eles já je sabem, connais déjà. eu Ils já analysent conheço, tout eles en analisam fonction de ce qu'ils tudo savent déjà, em função daquilo que já ou en sabem, fonction des émotions qui les habitent ou et em, qui projettent dans em ce qu'ils função voient. das emoções que os habitam e que eles projetam naquilo que eles veem. Vous arrivez bien à voir la différence entre les deux formes Vocês conseguem ver bem a diferença entre as duas perception et formas compréhension? de percepção e de compreensão. Les adultes, eux, croient comprendre. Os adultos acreditam En réalité, compreender, leur compréhension est quelque chose de mas mort. na verdade a compreensão deles é algo C'est que basé está sur toutes leurs morto, expériences du morto, passé, porque é baseado sobre todas as suas alors que experiências la do perception passado, de l'enfant, enquanto que a percepção basée sur da criança l'étonnement, é devant baseada tout na ce qui est admiração diante de sans tudo o avoir que é encore de novo, pensée à mettre sem ainda devant ter pensamentos a colocar à ou frente avec lesquels analyser les choses. ou com os quais analisar as coisas. Donc c'est une toute autre forme de Então, é uma clarté outra qui se forma manifeste là. de clareza que se manifesta ali. C'est la raison pour laquelle, sur le chemin, Razão on pela propose qual, no caminho, de propomos retrouver l'esprit du débutant, de reencontrar o espírito do qui a iniciante, pensé à rien, qui sait rien encore. aquele que não pensa em nada, que não sabe nada Ou ainda. bien, chez Ou les então, chrétiens, il y a nos une phrase qui est cristãos, intéressante há uma frase que é qui interessante, dit « Vous ne pourrez pas entrer que dans le diz: royaume des vocês cieux não podem entrar no reino dos céus si vous ne redevenez pas comme de petits enfants. » se você não se tornar como as La vraie crianças signification pequenas. de cette phrase des évangiles des E o chrétiens, verdadeiro significado dessa frase dos evangelhos c'est cristãos si vous êtes déjà mort dans votre pensée. se você já está morto no seu pensamento. Donc, si vous n'êtes pas dans votre pensée, Então, votre ou perception seja, se comme ces você petits não enfants,
você não pensarem ou perceberem as coisas como as crianças pequenas, jamais apercevoir le vocês monde não spirituel. conseguirão jamais a perceber o mundo espiritual. Et sur ce chemin, nous disons E no que caminho après la nós dizemos perception, et pour une bonne perception, que para ter uma boa percepção é eh bien, il preciso faut au criar moins o remarquer vazio, tout ce qu'on projette ou dans les então, choses ao menos, perceber tudo o que projetamos nas coisas, pour pouvoir à nouveau s'étonner para poder novamente de se ce admirar qui est nouveau, différent. do que é novo, diferente. Et ça éclaire à la fois le monde différemment, E isto esclarece ao mesmo tempo o mundo de maneira les choses que tu diferente, vois, que tu perçois, as coisas que você vê, que você et percebe, ça met une clarté en toi aussi. e isso te traz uma clareza também. Mais la base, c'est Mas a base é: arrête se cette acalme, agitation de tes pensées, de tes émotions. pare com a agitação dos seus pensamentos, Arrête das de suas croire que tu sais emoções, déjà. pare de acreditar que Pose-toi você já sabe. et Se étonne-toi pose e se de l'autre admire qui arrive là. do outro que Ou chega, même de tes ou até cajots autour de mesmo ta das chambre suas froide. caixas ao redor do frigorífico. Laisse-toi t'étonner. Deixe Regarde les você choses de se façon admirar. nouvelle. Olhe as coisas de On dit maneira aussi, nova. sur beaucoup de chemins spirituels, avec Dizemos também, conscience. com frequência no caminho espiritual, com En réalité, c'est pas consciência. du tout avec conscience. Na verdade, não C'est avec se la trata de clarté qui consciência. naît É com a de clareza ta que nasce capacité à t'étonner da sua capacidade de se devant les admirar choses. diante das coisas. Et ensuite, la différence entre l'enfant et l'adulte. Em seguida, a diferença entre a criança e o adulto. L'adulte est à nouveau capable de faire ça. Quando o adulto é novamente capaz C'est de qu'il a fazer quand même isto, tout ce passé de pensée, mesmo quando ele tem todo de esse passado réflexion, de pensamentos, d'expérience. de reflexões, de Et là, il experiências, applique son sens critique. mas ali ele aplica o seu Après, il peut senso dire, ça, c'est crítico. bien. Ça E l'est em pas. seguida ele pode dizer: isto Ça, c'est bon, está ça bem pas. e isto não. Ça, Isso c'est é beau, bom ça e pas. isto não é. Isso é belo e isto não. Mais ça vient à une deuxième étape. Mas isto é uma Vous segunda autres, vous etapa. croyez déjà savoir ce qui est bon, Enquanto que et ce vocês qui l'est pas, ce qui est beau, já ce qui l'est acham que pas, sans l'avoir sabem perçu o que é bom, o correctement. que não é, o que é belo, o que não é, sem ter percebido corretamente. Sans vous être étonné auparavant. Sem ter se admirado antes. C'est la raison pour laquelle vous vivez dans un monde d'illusions, Razão pela qual vocês vivem num mundo de ilusões, sur lequel vous projetez vos vieilleries, no qual vocês projetam suas coisas vous croyez déjà velhas, savoir. tudo aquilo que vocês já Ça acham vous empêche saber. de savoir plus. E isso impede vocês de saber ainda Et seul mais. quelqu'un qui pratique ça, E somente alguém que ce pratica retour isto, à l'état d'enfant, dans la Se- perception, que se reencontra no seu estado de criança, nas suas percepções, que aceita essa admiração, apenas essa pessoa tous les pode autres, ils ont un despertar. esprit qui Todos ressemble os déjà à outros une têm um tombe ou un espírito cadavre, que se parece déjà com uma tumba ou um cadáver, que des vieux trucs. Ah, ils sont apenas contents com de voir coisas les momies velhas. égyptiennes. Eles estão contentes quando vão ver as múmias egípcias Ils trouvent ça fabuleux. Les momies égyptiennes. e acham isto fabulosos, as Alors múmias qu'autour d'eux, il n'y a que egípcias, des gens vivants. quanto que ao redor deles tem Auxquels apenas ils n'arrivent pessoas même pas à vivas s'intéresser correctement. com as quais eles não conseguem nem mesmo se interessar Aux corretamente. vieux livres, aux vieilles momies. Então eles se interessam aos velhos vieilles livros, constructions. das múmias, Et ils às oublient velhas construções, e eles qu'ils vont esquecem finir a comme les vida. momies. E eles vão terminar como as múmias. Voilà. Et ça finit mal en poussière. E isso Même pas de la termina poussière em d'étoiles. poeira. Ça E brille nem même mesmo pas. em poeira das estrelas, que não C'est brilha. juste- C'est comme du fumier pour le jardin. É somente como estrume para o jardim. Donc il faut redevenir un peu capable Então é de preciso se s'étonner. tornar um pouco capaz de se admirar.